Muito bem, já estamos ao vivo, já estamos com você, já estamos participando desse momento único, momento para aprendizado, né? Momento para construção, construção de saberes. Nós estamos até aqui arrumando a camisa, né? Camiseta, porque quem sabe faz ao vivo e o ao vivo acontece as improvisações. Vamos, neste momento, falar aqui com você de liderança e gestão de pessoas. Liderança e gestão de pessoas, tá? Mas queremos que você faça algumas coisas. Se não é inscrito, ao acessar esta live, essa participação, você venha dar o seu like, venha se inscrever no canal, venha também, claro, compartilhar o conteúdo, dar o seu comentário para o engajamento, ok? Participe, colabore, seja um amigo deste canal. Outro sim, se você quiser apoiar, sentir de apoiar, querer apoiar, ter a propósito de apoiar o nosso projeto de difusão dos saberes na plataforma. Você pode fazer isso nos enviando uma oferta, uma ajuda para nós continuarmos a cada dia provendo para você o melhor conteúdo. Para isto, você pode nos colaborar e nos ajudar de uma forma toda especial e significativa, que é justamente colaborar conosco através de um Pix, através de uma ajuda por Pix. O nosso Pix para você enviar aquela ajuda toda especial para nós que estamos com uma missão única de difundir os saberes doutrinariamente, dogmaticamente, é o nosso Pix, o 62 981 09 1777. Essa é a chave Pix. Vou repetir mais duas vezes. O nosso Pix, para você enviar aquela ajuda toda especial, da forma como você sentir no seu coração, certo? É a chave Pix 62 981 09 1777. Por que essa chave Pix e para que esse Pix? Para nos ajudar nessa tarefa, dar aquele incentivo a mais. 62 981 09 1777. Essa é a nossa chave Pix e eu aguardo a sua ajuda, que será sempre muito especial para nós em todo o tempo, e certamente você será abençoado, porque aquele que semeia, ele sempre será fertilizado, será abençoado, ele sempre será gratificado, não por mim somente, mas por Deus, que é aquele que faz crescer, multiplicar e prosperar todos os teus investimentos. E quando você semeia, será, claro, recompensado por Deus, porque Deus te faz prosperar. Deus te traz bênçãos múltiplicas em todo o tempo. Muito bem, vamos falar de liderança? Vamos falar de liderar? Liderança e gestão de pessoas, tá? A gestão de pessoas dentro de uma organização, ela tem se tornado uma das ferramentas mais significativas, fundamentais, para se administrar uma empresa. Independente do porte, do tamanho, da dimensão, da aplicabilidade desta empresa concernente ao mercado de trabalho que atua, ela pode sim ter bons líderes em seu corpo técnico. Mesmo estando cada vez mais preparados, esses líderes, trazendo, claro, resultados favoráveis, desenvolvendo uma atividade de colaboradores que têm bastante êxito em as suas atuações, estando bem motivados, as empresas precisam, em todo o tempo, também conseguir padronizar uma forma de liderança entre o grupo que está atuando, os seus colaboradores. Então, consegue implantar essa equipe, conseguir implantar essa cultura de equipe, essa cultura organizacional, onde uma empresa pode até ser identificada como aquela que ganha uma identidade de
gestão, de gerenciamento e de equipe proativa, para isso é preciso seguir alguns passos e preciso observar alguns itens e preciso ter, claro, uma visão de gestão, de liderança, de comunhão, de comunicação muito mais ampla. No mundo atual, tá? Nós estamos vivendo dentro de um mercado interno ou externo que é muito competitivo, tá? E o que tende a exigir essa competição, essa competitividade, um desempenho cada vez melhor, maior de todos os colaboradores e, consequentemente, até das empresas. Então, assim, esses temas, de uma forma até teoricamente facilitadoras, vão sempre chegar ou superar os seus objetivos, tá? E para, por exemplo, você compreender um pouco melhor, a liderança ela tem que ser um processo de influenciação, de influenciamento, tá? E de motivação para que aquele colaborador, aquele que atua na sua empresa, que está sob a sua gestão, certo? Ele seja influenciado e motivado para desenvolver seus objetivos, cumprir suas metas, alcançar seus ideais dentro da empresa de uma forma cada vez mais proativa. A liderança não consiste, como muitos pensam erradamente, em dar às pessoas um conhecimento e uma técnica, mas sim em acessar os diferentes métodos e formas de interpretação, contextos, para que possa alcançar e possuir compromissos cada vez mais eficientes, cada vez mais produtivos, cada vez mais adaptativos. Portanto, a pesquisa sempre pretende mostrar como esses dois temas podem, de alguma forma, com algumas ferramentas, impulsionar os seus colaboradores, permitindo, assim, melhores resultados, mais engajamento, satisfação pessoal, profissional, além de lucros, não é? Empresariais e também partes que serão interessadas e que terão êxito. Segundo, inclusive, o grande mentor da gestão, o Tavares, vai dizer que tem se demonstrado, através de estudos, de pesquisas atuais, que as empresas precisam estar acompanhadas de líderes que tenham uma visão proativa, que estejam abertos a mudanças, que estejam prontos para o novo, tá? Então, o objetivo que tem que ter uma liderança e uma gestão de pessoa é justamente ter uma visão de mundo superadora e de autossuperação. E esta proposta, dentro de uma teoria das organizações, dentro de uma liderança, dentro de conceitos majoritários que estão até vinculados ao comportamento humano, é preciso ser pensado e repensado quando se pensa e se aplica a uma liderança. Porque a liderança se torna uma oportunização não de crescimento pessoal, mas de crescimento de uma equipe. Então, a liderança tem que ser, primeiramente, democrática, tá? Aceitar a ideia do outro, a proposta do outro, a opinião do outro tem valor. Segundo, a liderança precisa ser também uma liderança incentivadora. Incentivadora. Terceiro, a liderança tem que ser transformadora. Quarto, a liderança tem que ser impactante. Quinto, a liderança tem que ser conciliadora. A competência de uma liderança, ela sempre vai se referir a ser capaz
de assumir a posição de um líder de uma equipe, que ele visa o bem-estar, ele visa uma comunidade, ele considera um desempenho, ele está comprometido com uma responsabilidade, com uma empatia, com uma capacidade de tomar decisões, de propor comunicações, de gerenciar de uma forma eficaz e eficiente. Embora, às vezes, a desenvoltura que muitos têm para se comunicar e para desenvolver uma comunicação, ela muitas das vezes seja inibida por alguma circunstância ou uma situação. No entanto, nós temos que pensar e considerar que no cotidiano é preciso valorizar e observar cada uma das práticas, cada uma das carências, cada uma das circunstâncias e situações que estão dentro da equipe e que precisam ser resolvidas, precisam ser trabalhadas, precisam ser tratadas, precisam ser administradas para que a equipe esteja totalmente alinhada, sarada e automaticamente preparada para transitar dentro da sua atividade, dentro da sua área de atuação, com equilíbrio, com maturidade e com sucesso. Então, uma visão geral das teorias da liderança, que se nós fizermos aqui, nós temos que ver que um estilo ou os estudos de liderança, partindo dos estilos de liderança, você estudando os estilos de liderança, você vai ver que alguns líderes, eles nascem com habilidades naturais e eles possuem traços, condições, formas que são propiciadoras de uma liderança de impacto. Já outros não. Então, mas cada um tem uma distinção e uma particularidade que ela é promovedora de bons resultados, de boas operações, de boas conquistas, de bons absorções administrativas. Então, algumas pesquisas têm revelado que o conjunto de características universais de um líder e de lideranças leva o líder a se ampliar e se autorressignificar, buscando sempre o aperfeiçoamento. Nos últimos anos, por exemplo, nós temos visto que existem alguns líderes que são marcados e que aí, a partir das suas marcas, nós podemos fazer ali uma distinção do estilo de liderança, partindo da atividade, partindo do padrão, do exemplo, da execução de alguns líderes que se encaixam ou se adentram à realidade da especificidade de um estilo único de liderança. E aí nós vamos ter, claro, aquele estilo que é benéfico e que é construtivo, e aquele estilo que não é benéfico e não é construtivo, muito pelo contrário, vai desconstruir. Nós vamos ter o estilo autocrático, vamos ter o estilo democrático e vamos ter o estilo liberal, que é o laissez-faire, tá? O estilo autocrático é aquele líder que fixa as suas diretrizes sem qualquer participação do grupo, tá? O líder que determina é o líder autocrático, aquele que as providências, as técnicas, as execuções das tarefas, cada uma por sua vez, dentro de uma medida, dentro de uma proposta que se torna necessária e de modo imprescindível para o grupo e sai somente do pensamento e das decisões e das opiniões e dos olhares únicos, constantes dele. Ele é o centro. Já o líder democrático, as diretrizes são debatidas. As diretrizes partem de um grupo. As diretrizes partem de um estímulo assistido pelo líder. O líder, ele estimula a equipe a participar. Então, o próprio grupo vai esboçar, assim, providências técnicas para atingir o resultado, para atingir o alvo, para alcançar a meta, tá? Solicitando um aconselhamento técnico ao líder quando necessário, sim, passando este a sugerir duas ou mais alternativas
para o grupo escolher e as tarefas cada vez mais tornando não tarefas, mas possibilidades de conquista de realizações e de alvos a serem superados. Então, a liderança democrática, o líder democrático é o que deve ser colocada em efetividade, em praticidade, em prática, em constância dentro de uma gestão empresarial, dentro de uma gestão de empresas e dentro, claro, de uma liderança. Mas, além desta, tem a liderança laissez-faire, liberal, que ela nos concede, ou ela propõe, ou ela está segmentada em uma liberdade completa para as decisões que são grupais ou até individuais, com participação mínima do líder. Já nesse sentido da liderança liberal, a laissez-faire, existe também a participação do líder dentro de um debate que se torna material, variado, e o grupo vai se tornando cada vez mais esclarecedor, formando assim informações, desde que esses venham a pedir e solicitar a formação, a capacitação, a orientação, a indicação. Mas o líder democrático, eu quero me concentrar nele, ele sempre tem novas perspectivas para colocar em debate. Ele sempre vai vislumbrar e vai propor e vai desenvolver a divisão das tarefas. Vai ficar sempre a divisão das tarefas, então, a critério do próprio grupo, dos próprios colaboradores, daqueles próprios participantes das atividades do grupo, da equipe, da sua liderança, da sua gestão. Então, o líder vai procurar ser o quê? Um membro normal do grupo, um membro proativo do grupo, um membro participante do grupo, que vai ter um espírito sem se encarregar-se muito das tarefas, mas vai ter um líder, uma visão de líder que é uma visão objetiva, que não está limitada aos fatos, não está limitada a críticas e elogios, mas absorve críticas e elogios como meios e elementos propulsores para o seu aperfeiçoamento, para o seu crescimento e para a revitalização e o crescimento e desenvolvimento e ampliação da equipe. Então, liderança não é pulso firme, liderança é comunicação, liderança é conciliação, liderança é conversa, liderança é exemplo, liderança é você fazer para deixar ali o seu exemplo, a sua marca, o seu padrão, o seu legado, gerando influência, gerando participação, gerando atividade, gerando, claro, cada vez um impacto maior, cada vez uma condição maior daquele liderado ver que ele precisa avançar, porque o seu líder avança. Ele precisa acompanhar os passos do seu líder para ele conquistar os resultados, e ele tem a certeza e a convicção de que ele alcançando os resultados, não é ele, é a equipe, não é o líder, é ele e a equipe, e todos sendo vencedores, todos alcançando ideais, todos alcançando resultados, todos crescendo junto, todos vislumbrando um novo tempo, uma nova oportunidade, uma nova dimensão, um novo sucesso, um novo resultado. Uma equipe não são um conjunto de seres, de pessoas, de material humano que está debaixo de um subjugar aonde não tem oportunidade de debater, não tem oportunidade de visualizar, não tem oportunidade de olhar, não tem oportunidade de dialogar, de visualizar à frente, fazendo um prognóstico e um diagnóstico, uma anamnese mental, certo? Do que está por fazer e das atividades do grupo e das propostas e das metas que o grupo tem que cumprir. Por quê? Porque o grupo é um grupo e não é o grupo é coletivo e não singular. O grupo é plural e não singular. E se é plural, tem ideias
E se é plural, tem concepções. E se é plural, tem perspectivas diferentes. E estas têm que ser valorizadas. Os sentimentos, os caráteres, a questão dos olhares diversos, não é? Até as próprias controvérsias, os próprios embates, as próprias desconstruções e construções precisam ser absorvidas, mensuradas e avaliadas dentro de uma equipe para que a equipe gere resultados. Uma equipe não pode ser monopolizada, dogmatizada, controlada de uma forma que ela não tenha oportunidade de respirar, de olhar e de se participar. Nós não podemos ter equipe robô, nós não podemos ter equipe bitolada, não podemos ter equipe que está debaixo de um jugo que sua única tarefa e missão que tem é cumprir, 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 cumprir. Não, isso não é equipe, isso não é gestão de pessoas. Nós vivemos num mundo de novas descobertas, nós vivemos num mundo de participações, nós vivemos num mundo do novo. E se vivemos no mundo do novo, das novas descobertas, dos novos impactos, das novas possibilidades, dos novos resultados, de um imediatismo e de um consumismo, nós precisamos nos adequar, mas nos adequar de forma consolidadora, de forma transformadora e de forma também adaptadora e contextualizadora. E para que isso ocorra, nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos enquadrar no processo da readaptação, enquadrar no processo dessa reassociação. E nessa reassociação, associar as ideias e até o choque de gerações para que possamos nos adequar a todos os nichos e a todas as etapas e segmentos sociais que precisam serem valorizados, observados e mensurados para que se obtenha o resultado, para que se obtenha a conquista, para que se obtenha o que estamos precisando, que é o cumprir a meta, ser bem-sucedido e alcançar o fim último, que é a empresa, a equipe se consolidar dentro do seu mercado de trabalho, do seu ramo de atuação e ser uma equipe proativa, bem-sucedida e que vive em harmonia e comunhão. Não pode ser isso uma utopia. Isso não pode ser uma situação, uma circunstância que seja totalmente utópica, totalmente paradoxal. Não. Isso tem que ser uma realidade. Isso tem que ser uma concreticidade. Tem que ser algo palpável, algo administrável e algo até que eu vou dizer aqui que seja a natureza e a essência da equipe. A natureza de uma equipe uniforme é a sua unidade. A natureza da equipe uniforme é a sua comunicação. A natureza da equipe uniforme é todos sentindo e todos trabalhando e todos vivendo numa só visão. A visão da conquista, a visão do resultado, a visão da meta alcançada, a visão da autossuperação, porque quando eu me autossupero, eu vou me superar para alcançar um resultado maior. E se eu me supero para alcançar um resultado maior, eu demonstro que eu tenho condições e que eu posso ser além do que eu tenho condições. É usar aquela expressão, treme cacaça velha e saberás para onde eu te levarei. Ou seja, suporta as cargas, vislumbrando um futuro aonde essas cargas serão ondas leves da água que você já passou e mergulhou nela e agora
só sobrevive com o seu frescor e com a sua vitalização. É preciso passar os desertos, é preciso passar os obstáculos, quebrar os paradigmas. É essa equipe que gera resultados. É essa equipe que conquista etapas. É essa equipe que precisa ser manifestada, enquadrada e absorvida dentro de uma empresa, dentro de uma liderança, dentro de uma gestão, que gerir não é dominar, gerir é conciliar, gerir é conduzir e gerir é conviver com os problemas e com os conflitos, sabendo superá-los. Então, esta é a visão e essa tem que ser a sua reação enquanto líder, enquanto gestor, enquanto aquele que é o padrão, o exemplo, o modelo para a equipe. Um modelo, um padrão e um exemplo a ser seguido. E para isso você tem que dar e ser o seu melhor e transmitir sempre o melhor e ter sempre um impacto maior para causar na equipe, causando uma motivação, causando uma impulsão para resultados novos a cada dia ser obtidos. É preciso você saber viver o novo, viver o dia e conquistar como uma coisa que transpirasse e exalasse através do teu olhar, do teu respirar, do teu falar e do teu gesticular. Pense, atue e visualize, sendo um líder de conquista e resultados, tendo uma gestão eficiente. Obrigado.